Está começando mais um episódio do Globalcast, o podcast da Global. Eu sou Rafael Medeiros, diretor executivo da Global. Então, eu sou Mariane Nicoloso, diretora de Gente e Gestão da Global. E o bate-papo hoje vai ser incrível. A gente promete muita coisa, hein? Boa aí. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre liderança, equidade e o papel transformador das mulheres nos negócios. O tema é Liderar é verbo no feminino. Inclusão, inovação e protagonismo em ambientes masculinos. Tá incrível. Tá incrível. Que tema, hein? Nossa, falei que isso promete. E para essa conversa, Rafa, a gente tem a honra de receber uma mulher potente, poderosa, Stânia Lopes Moraes, VP do IBF de São Paulo. Muito mais do que uma executiva, uma mulher com muita garra, força e poder. Em poucos minutos que eu estive com ela, eu já percebi isso. Seja muito bem-vinda ao Globalcast, Stânia. Muito obrigada, eu agradeço o convite de vocês, de estar aqui pela primeira vez, né? Estou muito honrada com o convite. Que bom. Stânia esteve aqui em Joinville, conheceu a Global também, né, Stânia? Isso. Vai passar mais uns diazinhos aqui com a gente na nossa cidade. Oi, Stânia, e falando um pouquinho assim sobre a sua trajetória, né? Você sempre esteve aí, tem uma trajetória brilhante em meio a ambientes predominantemente masculinos, né? E você aí como uma pessoa, uma mulher de transformação nesses ambientes, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória, os principais desafios que você enfrentou e os aprendizados também. Bacana, bacana. Então, eu tenho... primeiro que eu sou do interior de Minas, né? Então, Mineirinha. E o mineiro tem algumas tradições, né? Eu acabei me casando muito cedo, casei aos 19 anos. É isso mesmo. E quando eu me casei, eu continuei, eu dava aula, minha primeira profissão, eu sou pedagoga, e eu dava aula na PAI da minha cidade. Que legal. Onde eu até costumo dizer, eu gosto muito de reforçar isso, porque desde dos 17 até os 21, eu dei aula nessa escola. E isso me trouxe uma visão muito grande sobre diversidade, porque foi lá que eu aprendi, com as psicólogas, com os treinamentos que a gente tinha, que a gente precisa valorizar o talento das pessoas e não obrigá-las a fazer aquilo que elas não têm talento. E isso eu trago até hoje para a minha vida profissional, né? Você tem que identificar as pessoas, o que elas fazem de melhor e reforçar esse talento dela para poder ela ter a melhor performance, né? Então, eu gosto muito de reforçar isso, porque às vezes a gente imagina assim, poxa, não tinha tanta liderança. Tinha. É a liderança daquelas crianças que tinham as suas limitações, né, por serem especiais, e a gente conseguia vários, assim, era impressionante os resultados que nós tínhamos com essas crianças, né? E depois disso, eu comecei, eu trabalhava, né, como, né, no interior de Minas, trabalhava durante o dia, à noite fazia a faculdade, né? E fiz a minha faculdade em Ciências Contábeis e comecei meu primeiro trabalho, eu fui morar lá no sul do Pará, uma cidadezinha chamada Marabá, e comecei assim, nunca tinha trabalhado em empresa, entrei meio assim, sem saber o que realmente eu deveria fazer, comecei a trabalhar na tesouraria da empresa. Era uma empresa grande, de capital aberto e tudo mais, e por 6 meses eu fiquei na tesouraria. E aí meu gerente, na época, até costumo dizer que é interessante eu falar isso também, porque uma das questões que eu enfrentei foi realmente não dizer não para as oportunidades, né? Ter a coragem de falar e de abraçar as coisas sem pensar assim, será que eu dou conta? Realmente, acho que eu nunca pensei nisso. Vou ser sincera para vocês, que às vezes eu fico pensando, às vezes eu conversando com as pessoas, poxa, por que será que eu não me parei? Não me parei mesmo. Com 6 meses, esse gerente chegou para mim e falou assim, Stânia, eu estou pensando que você vai assinar o balanço esse ano. Como é que está o seu CRC? Eu falei, peraí. 6 meses. Eu tinha 6 meses de empresa. Eu falei, peraí, como assim? Não, olha, eu acabei de formar, não tem nem o diploma ainda. Ele falou assim, então você vai lá em Minas, registra o seu diploma, porque esse ano você vai ser a contadora da empresa. Olha. E aí, você imagina, né? Realmente eu fiz isso e comecei já a assinar o balanço de uma SA com todas as complicações que tinha, né? Ou seja, a empresa ela tinha capital aberto na Bolsa de Valores, então eu tinha relatórios, tinha auditorias fins para poder acompanhar toda aquela, né, a governança que tinha da empresa. Era um grupo mineiro e eu fui em função do meu ex-marido, né? A gente estava
A gente teve a oportunidade juntos, né, de estar lá. Então, meu começo já foi assim, né? Eu acho que uma das características muito grandes que eu particularmente tenho, eu percebo em algumas mulheres também, que tem toda essa potência que você falou, é essa coragem e ser meio destemida, né? Tipo, vamos fazer, né? Se der alguma coisa, se precisar dar uma parada, a gente para, mas a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essas digamos assim, essas oportunidades que a vida nos traz, né? A gente não pode ficar com medo, ficar com receio pelas oportunidades que a gente tem. Já temos uma dica da Estânia para os nossos ouvintes, é o sim. O como depois, assim, vai dar um jeito, né? Ter coragem para o sim, porque depois vai dar um jeito, vai conseguir fazer acontecer. Daí a gente para pensar, né, Estânia, uma filha, mulher, de 3 filhas mulheres, a filha do meio, que começa a sua jornada aí dizendo sim para todas as oportunidades. Provavelmente, quando tu passou a assinar ali para a empresa, tu tinha mais ou menos qual a faixa 22 de... anos. 22 anos. E imagine, né, alguns anos atrás, a gente percebe isso, os dados com relação à mulher na liderança, no ambiente de trabalho, eram muito piores do que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem uma situação bem difícil. Poucas mulheres chegam numa posição de liderança, poucas mulheres são convidadas, né? Além do sim, que tu, né? As coisas vão surgindo, tu vai aceitando. O que mais? O que existe que foi essencial para que você pudesse assumir essas posições? Que a partir dessa oportunidade, né, eu acabei saindo do grupo depois por uma outra característica muito minha. Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que a curiosidade também te move, né? Eu nunca gostei de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa ou estar na mesma situação. Então, eu estava no ramo de siderurgia, essa empresa era do ramo de siderurgia, e aí eu fui convidada para trabalhar numa empresa do ramo têxtil. Né? E aí já fiz um outro upgrade na minha carreira, que era não só cuidar da contabilidade. Como eu sou contadora de formação, eu fui contadora desse grupo e depois eu fui para ser gerente, que a gente chamava de contabilidade e controladoria. Controladoria é mais aquela contabilidade gerencial, né, que a gente chamava naquela época. Então, acho que a curiosidade me moveu muito. Né? Acho não, com certeza. Porque quando você tem a curiosidade, eu tinha curiosidade de conhecer um outro mercado. Eu tinha a vontade de crescer, mas com essa consistência de entender como é que as coisas funcionam. Né? Então, a curiosidade me moveu muito ao longo da minha carreira toda. Sim e curiosidade. Viu? Coragem e curiosidade. Já tiramos aí 2 questões bem importantes, 2 pilares essenciais, né? E isso ainda no interior do Pará? Não. Aí eu já voltei para Minas. Aí voltou para Minas. Fui morar em 7 Lagoas, perto de Belo Horizonte. Eu tenho só uma curiosidadezinha. Mas quando tu foi, né, para que tu assumiu, tu foi sozinha? Não, estava com meu marido. Ah, tá. É que lá em Minas tem uma coisa, né? Ainda mais que eu casei muito jovem, na época que eu me casei, né? A gente acompanhava muito os maridos, né? A gente tinha essa... Ainda mais que eu era muito jovem, tudo. Ele teve a oportunidade, eu fui junto. E o mineiro também tem outra máxima, né? Eles tinham que arrumar alguma coisinha para mim fazer. Só uma coisinha. Uma coisinha. Aí ela não vai poder ficar parada, né? Ainda mais que não tinha família nem nada, né? Então, eu fui fazer uma coisinha que era trabalhar na tesouraria da empresa. Né? É muito interessante isso. Por isso que você faz do limão a limonada, né? A história é bem verídica, isso. Legal. Isso em 7 Lagoas. E tem um momento que você vai para São Paulo, é isso, né? Sim, aí em 7 Lagoas foi interessante. Aí eu vou trazer um pouco da questão da maternidade, que era muito importante para mim. E aí, quando eu estava nessa empresa, o meu marido ele tinha sido transferido para Governador Valadares. Era 500 quilômetros de 7 Lagoas. Eu falei, não, eu vou continuar aqui na empresa, porque eu acabei de entrar, não vou sair, não. Eu vou ficar aqui. E a gente se via a cada 15 dias, não tinha nenhum problema. Era, né, recém-casados, praticamente, tinha 3 anos de casados. E aí eu cheguei um determinado momento, no final do ano, daquele ano, eu cheguei para o meu diretor e falei assim, olha, agora eu quero ser mãe. Uau. Eu vou embora, porque eu quero ser mãe. Mais um sim. Eu quero agora constituir a minha família. Super tradicional, família mineira, aquela coisa. Eu realmente era uma coisa... Eu entendia que aquilo era necessário fazer. E interessante que eu pedi as contas, eu saí daquele meu trabalho e realmente engravidei. Engravidei em dezembro daquele ano.
de 93. E aí eu fui embora morar com meu marido lá em Governador Valadares. E aí vocês imaginam, naquela época, isso é a década de 90, Sim. mulher grávida, casada, imagina, trabalho, nem de professora eu consegui. Né? Fiquei realmente e estava feliz, que eu queria ser mãe, né? Aquilo para mim era muito importante. Só que quando veio no final da gravidez, eu acabei perdendo esse bebê. Eu já estava com 7 para 8 meses. Ele nasceu e acabou tendo um erro médico mesmo. Na época, eu estava em Belo Horizonte nessa época, e eu perdi esse primeiro filho. Né? E aí veio a questão do luto e tudo mais. E meu marido teve também uma outra oportunidade de vir para São Paulo, de ir para São Paulo, né? Dentro do grupo que ele trabalhava antes. E novamente, eu fui acompanhá-lo, né? Super casada, super, né? Aquela tradição mesmo. E fui acompanhando novamente meu marido. E aí eu já estava sem o bebê, né? E sem o trabalho. E comecei a procurar o trabalho. E aí eu comecei a sentir muita discriminação mesmo, por ser mulher e outra de fora. É de Minas, está em São Paulo. Você não é conhecida nem nada. E aí eu consegui um trabalho dentro de uma empresa de engenharia e construção. Opa! Melhor ainda, porque é outro segmento, vai me atiçar a curiosidade, o aprendizado vai, né, vai me alavancar mais ainda a minha carreira. Só que não era uma vaga gerencial. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Se vocês precisam me conhecer, eu preciso conhecer vocês. E aí eu fui para uma vaga de uma supervisão, né? E por 2 anos eu realmente trabalhei que nem maluca lá, porque tinha que conhecer como é que era, que é uma contabilidade bem específica da engenharia e construção, existem umas regras muito específicas. E aí eu fui cada vez mais entrando nesse segmento e entendendo um pouco mais, inclusive, da parte da inovação. Eu sou uma pessoa que gosta muito de inovar o que eu faço. Eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. Eu posso ficar 10 anos fazendo na mesma empresa, mas eu vou fazer 10 anos de forma diferente. E nessa época, depois de 2 anos, eu engravidei novamente. Aí eu estava toda feliz, eu imaginei que eu não ia engravidar mais e tal. Tipo assim, eu tinha meio que parado esse projeto. Só que dessa vez eu resolvi não parar. Eu falei, não vou parar, porque a gravidez para mim não é um problema, eu não sinto mal e tal. E continuei trabalhando. Aí, detalhe, quando eu avisei para o meu gestor naquela época, ele quase me expulsou, assim. Nossa. Foi, assim, ele ficou muito chateado comigo, né? Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, eu só estou grávida e do meu marido, está tudo certo. Né? E ele, na hora, eu percebi a insatisfação dele com a gravidez e tudo, mas eu trabalhei normal, eu não tive nenhum problema, graças a Deus, minha gravidez foi super tranquila. E aí eu tive o Fred, meu filho, que hoje tem 28 anos, um rapaz já é profissional, já está trabalhando. E eu sabia que eu não iria ficar, né? Pela reação dele, puta, mulher nova, com criança e tal, não ia dar certo para ele. Quando eu voltei, ele queria me demitir. E eu voltei para casa toda feliz, vou cuidar do meu filho, né? Aí o dono da empresa me convida para assumir o lugar dele. Porque sabia que era eu que fazia. Olha Nossa. isso. Eu falei assim, como assim? Que virada de chave, hein? Eu falei, eu não entendi mais nada, como era empresa de dono, né? E ele falou, não, eu quero que você assuma, porque eu fiquei sabendo que é você que faz as coisas acontecerem lá e tal. Então, eu fui ser gerente de todas as empresas do grupo. Eram 4 empresas, tinha uma fábrica, inclusive, uma indústria de pré-moldados, além de toda a parte da incorporação e da construção civil, né? E aí, fiquei por 4 anos nessa empresa. E o que acontece? Quando você está em empresas assim, eu senti, pelo menos, né? Eu já estava ali já há 4 anos, qual que era o próximo passo? A diretoria. E minha diretora era irmã do dono. Falei, bom, não tinha mais onde crescer. E aí eu comecei a olhar o mercado e comecei a trabalhar em empresa multinacional. Isso com meu filho, eu nunca parei mais de trabalhar. E até estava conversando com uma amiga, falei, poxa, meu filho nunca me pediu, mãe, não vai trabalhar, fica comigo. Também acho que eu tive sorte. Meu filho é um gentleman, né? Desde pequititinho. E ele sempre, assim, eu gosto dessa qualidade com ele, né? Então, eu sempre trabalhei muito, mas final de semana a gente passeava, a gente viajava. Então, não é... Eu sempre costumo dizer da questão da maternidade, assim, né? Maternidade ou a vida executiva. Ir. É os dois. Dá para fazer? Dá. Lógico, não é uma jornada fácil, não é uma jornada... Não tem manual de instruções. Você não vai chegar lá e vai saber fazer tudo. Esquece, isso não acontece. E aí, depois disso, eu comecei a minha jornada em empresas multinacionais. Fiz meu primeiro startup de uma empresa britânica. E foi quando eu estudei inglês, meu inglês lá
lá de Timóteo, né? Eu estudei quando era pequititinha. E comecei e voltei a estudar o inglês para poder voltar à fluência. É a empresa britânica de embalagens plásticas para cosméticos. E eu participei de todo o startup, era uma indústria, né? E a gente começou a fazer do zero. E, de novo, eu voltei para ser só a contadora da empresa. E, novamente, menos de 3 meses, não, Stânia, você vai ter que pegar toda a área, porque você já sabe fazer tudo, não sei o quê e tal. E peguei a área administrativa, peguei o RH e também a área de TI. Então, passei a ser gerente administrativa financeira dessa britânica. Eu tenho 2 curiosidades. Também, né? Sou bem curiosa. A primeira quem é, né, a tua mãe? Minha mãe é Estael, uma mulher muito corajosa. Ela foi uma das pessoas que mais me impulsionou, né? Ela, inclusive, meu nome é parte do nome dela. Eu liguei a isso, Stânia, Estael, e o restante é do meu pai. É do pai. É o Antônio, ficou o N e O do meu pai. Eu até costumo dizer, meu nome é uma equação matemática, né? Até nisso eu gosto dos números. O STA da minha mãe, mais o N e O do meu pai, menos o O, mais o A virou Stânia. Então, esse é o meu nome, essa é a história do meu nome. Lindo. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou fora também. Então, assim, desde sempre, ela é uma mulher muito à frente do tempo dela. Eu agradeço a ela toda a minha... Tipo assim, a bagagem que eu tenho realmente foi dela. E interessante o seguinte, você ter colocado isso, porque por que eu estudei inglês? Uma cidade pequena. Ninguém fazia isso, ninguém precisava disso. Ela virou para mim, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos, eu e minha irmã mais velha. Você vai estudar inglês porque um dia você vai precisar disso. Uau. Um dia. E aí, realmente... Chegou o dia, hein? Foi o que me impulsionou para poder trabalhar nessa primeira empresa britânica. E tenho mais uma pergunta. Se eu fosse... Como é que é o nome do teu filho mesmo? Frederico. Frederico. Se eu estivesse conversando com o Frederico hoje e pedisse para ele falar... né, da Stânia como liderança feminina nesse Brasil, o que ele me falaria? Ele tem o maior orgulho da mãe dele. Ele fala, mãe, olha, ele entende, ele me acompanha, ele vai em todos os eventos. Ele falaria assim, que ele até fala comigo, mãe, você é uma figura pública, você sabe disso. Eu falei assim, não, Fred, tô longe de ser figura pública. Mas realmente, porque ele entende que isso é importante. Porque como eu nunca parei de trabalhar com ele, bebê, ele acompanhou, né, esse desenvolvimento. Então, para ele, é parte da vida dele o meu sucesso. É parte da vida dele. Isso nunca foi um problema para ele ou para minha família, né? A gente sempre conseguiu lidar muito bem com isso, né? Igual eu falei, eu tinha muita qualidade com ele. A gente viajava, a gente fazia viagens de férias, ou às vezes só um final de semana, mas estava sempre junto, né? De forma bem qualitativa, né? Não só a quantidade, que eu acho que ele falaria... com certeza ele falaria que tem bastante orgulho de mim. E quando ele era bebê, perguntaram para ele, defina sua mãe uma palavra. Adivinha a palavra que ele falou? Qual foi? Divertida. Porque eu brincava muito com ele. Fofo. Super brincalhão. Vou fazer essa pergunta pro meu filho também. Ele não é mais bebê, né? Ele não é mais bebê, não então vai ter o mesmo efeito. Olha só, Stânia, eu estava olhando um pouquinho os números, né? Isso de 2024, 44,6% da força de trabalho no Brasil são representadas por mulheres. E desde a gente vai para a liderança, os números ficam bem mais... Se a gente vai para cargos executivos, CEO, aí o negócio é triste. Por exemplo, se a gente vai para CEOs pretas, que hoje é o dia da mulher preta, né? Aí é menos de 3% nessas posições, né, do Brasil. Como que tu olha isso tudo? Porque nós temos um movimento, né? Já tivemos um movimento grande sobre a questão, né, do ESG dentro das empresas, né, do Brasil, do mundo, enfim. Toda essa questão da diversidade, da inclusão, né? Inclusive a tua trajetória profissional, quando tu relata, ela começa... te possibilitando viver a inclusão, né? Onde tu foi começar. Então, tu teve acesso a isso e isso fez, com certeza, além da história da tua mãe, que já entendi um pouco mais, né? Mas isso fez com que tu abrisse, né? Essa possibilidade de... Como é que tu vê, diante de todos esses dados do Brasil, como é que tu vê esses movimentos? Como que tu acha que a liderança feminina, hoje, como que ela é representada no Brasil? E quais são os nossos desafios?
Primeiro que o movimento ele não pode parar, né? Ele é extremamente importante. Eu vejo isso hoje como vice-presidente do IBF, eu lidero essa torre de diversidade, exatamente com esse intuito. A gente não pode parar, por mais que tenha alguém que fala, isso não, né, tá parado, isso não tem resultado sim. O que a gente precisa fazer é cada vez mais mobilizar, principalmente os homens, né? Como o Rafael está aqui, a gente sabe que isso é importante a gente andar juntos. Então, o que fazer? A gente tem que estar junto. A gente não pode ser contra ou querer ser mais. Aliás, acho que a mulher não tem esse perfil, né? A gente tem esse perfil muito do compartilhamento, né? Então, a gente quer estar junto. Da colaboração, né? Da colaboração, né? Então, eu acho que existe a necessidade, é extremamente importante, a gente não pode parar nunca. Eu participo de alguns grupos, né? Eu fiz cursos voltados para a liderança feminina em conselhos, por exemplo, onde a gente cria outros grupos de mulheres e a gente acaba se ajudando. Eu acho que essa questão de uma sobe, puxa a outra, é necessário e verdadeiro, né? Então, não é muito fácil, não é uma coisa simples de desenhar. Por quê? Porque a gente precisa desses aliados. Tanto das mulheres que fazem esse movimento, mas como tem poucas, o que acontece? Só puxa poucas, né? Então, quem está na liderança, quem continua contratando? Os homens. Né? Então, a gente tem que ter os homens como aliados. Então, o movimento ele precisa ser estendido. Eu gosto muito da Luísa Trajano, que é uma das grandes referências para todas nós, né? As mulheres. E ela fala, a gente não é contra os homens, a gente até gosta deles. É nada contra, a gente quer estar junto, a gente quer eles junto da gente. E tem muitos que são assim, né? Eu até digo, a minha carreira, eu encontrei vários homens muito aliados, muito parceiros. Foram grandes mentores que eu tive na vida. Então, assim, a gente precisa encontrar esses, né? E a gente não pode desistir nunca. Não pode nem desanimar, porque realmente é uma... A gente estava até conversando, né? Eu acredito que isso vai se transformar daqui talvez um século, 100 anos. Né? Se continuarem nessa pegada de transformação e insistir mesmo nisso. A gente precisa ter essa vontade da persistência. Né? Eu até queria complementar alguma das características femininas que existe na liderança, que eu tive um curso, eu fiz um curso, né, chamado Ser, lá da Sampo, que era só para CEOs e conselheiros de administração, né, que eu já estava no conselho de administração na época. E eu tive aula com um professor que é onde ele falou, né, que a liderança que faz mais resultado é uma liderança compartilhada, é uma liderança horizontal, é uma liderança onde as pessoas têm liberdade, é uma liderança mais, digamos assim, mais feminina. Ele falou exatamente isso. Por quê? A mulher é assim. A mulher tem, por natureza, essa coisa do acolhimento, essa coisa de estar junto, de fazer as coisas, e de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente é treinada para isso. O homem também consegue fazer, só que ele não é treinado. Nós somos treinados a fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, essa coisa de fazer tudo junto, estar junto com as pessoas, da diversidade. Ele deu um exemplo que é fantástico. Por exemplo, os homens normalmente se vestem muito iguais. Né? Ele falou assim, dá uma olhada aqui na sala. Os homens estão todos bonitinhos, com a camisa branca, mais ou menos um azul claro, e a calça mais preta, e indo para um azul escuro, no máximo, mas eles estão todos parecidos. Agora, olha as mulheres. Nós éramos só 10 numa sala de 40, né? Porque poucas mulheres nessa liderança, nessa alta liderança. Cada uma estava numa cor. Cada uma estava com um modelo diferente. Então, ele falou, quer ser mais diverso do que a mulher? Não existe. Né? Então, a gente precisa entender essa nossa força, porque a gente, com a diversidade, a gente consegue criar esses espaços para as outras pessoas, não só para a gente. Né? Então, a mulher tem isso como nato. E se a gente descobrir e usar isso a nosso favor, a gente realmente... essa é a conclusão dele, tá, do professor. A gente dominaria o mundo. A gente fala bastante sobre essa questão, né? E daí não estou falando de homem e mulher, mas a gente está falando mais sobre a energia, né? A energia do feminino e a energia do masculino. Por N coisas, até para a questão de sobrevivência da humanidade e tal, a gente foi se empoderando muito através da energia masculina para ter representatividade, para conseguir viver neste mundo. Foi necessário. Foi importante. Só que agora, para a gente dar uma equalizada, talvez dar mais sentido, é preciso resgatar a energia feminina. Exato. E nas mulheres isso é mais forte, porque
até porque nós nutrimos a vida, né? De uma certa forma, sim. Fisicamente a gente nutre uma nova vida. Sim. Então é preciso resgatar isso. E eu queria, assim, ó, em toda essa tua trajetória aí, tu já viu muita coisa, né? Daria para escrever um livro, galera. Oba! Isso! Eu quero um, assim que estiver pronto. Depois a gente faz mais um episódio pra gente falar sobre o livro aqui, então, Estânia. Mas, assim, diante de tudo isso que tu já viu nesses anos todos, qual foi a situação, assim, que tu poderia nos contar de maior representatividade da força da liderança feminina? De repente até um case, sabe? Ou uma situação dentro dessa tua vivência. O que assim, pra gente poder dizer, poxa, dá para fazer. Ou é possível, né? Sim. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Essa questão de você ter a representatividade, né? O que é ter a representatividade? É ver que tem alguém igual a você na liderança, né? E por isso é muito interessante. Eu não sabia que isso era um viés. Eu já contratei na minha vida mais mulheres do que homens. Só por isso. Né? Não é uma questão de competência, de meritocracia, mas a gente acaba por contratar. Por isso que tem mais homens. Tem mais homens na liderança porque eles contratam mais homens, porque eles se sentem representados. Né? Eles querem alguém que vai seguir o caminho. E eu, na minha liderança, é muito inconsciente. Eu sempre fazendo essa reflexão, eu sempre contratei mais mulheres. Então, acho que isso é importante. Quando a gente perceber que a gente tem a liderança para poder contratar e a gente puder dar mais oportunidades, eu acho que isso é uma das coisas que a gente consegue mudar o cenário. Você pode perceber que poucas mulheres estão na liderança, a gente vê que existem o caso mais recente é da Petrobras. Não sei se vocês viram. A primeira vez na vida, mais de 100 anos de empresa, é uma mulher. E a liderança dela, 50% ou mais são de mulheres. Por quê? Porque tem uma mulher ali liderando. É preciso levar lideranças para posições, né? Femininas, né? Quando a gente faz isso, quando a gente está numa posição de liderança e a gente trazendo outras, a gente traz backups nossos, a gente consegue criar outras mulheres, preparando elas para assumirem posições mais altas na liderança das companhias. Sim. Então, uma das coisas que eu acredito e que aconteceu comigo, que eu faço muito, é as mentorias, né? Onde você consegue lapidar e trazer algum conforto maior para abrir espaço para essas mulheres. E isso é um movimento que tem acontecido. A gente vê várias mentorias. Tem o Grupo Mulheres do Brasil, tem o IVG, o próprio IBF. Eu lancei essa mentoria só para mulheres, para realmente encorajar que outras mulheres vejam a possibilidade delas assumirem essas posições. Porque nós temos que acreditar na gente, né? Maria, a gente não acredita muito na gente. A gente só faz. Né? Conta, acho, de muito da história da sociedade. Né? Fazem com que a mulher ela se sinta realmente... Autoestima, né? Ela acha que ela tem que estudar muito mais, que ela, né? E ela tem aquele movimento tão forte para tentar conseguir uma representatividade, que, na verdade, não é necessário. Né? Se a gente parar para comparar... Né? Enfim, nós temos aí, né, uma competência muito importante. E, Estânia, e aí eu fico curioso, porque assim, a gente sabe que para acontecer a equidade, a diversidade, é muito importante que as lideranças, né, de uma empresa, ou enfim, as lideranças da sociedade, elas realmente acreditem nisso e façam isso acontecer. Né? Esse apoio da liderança é necessário. Então, assim, quais seriam as suas dicas para os homens que estão em posição de poder, assim, para que eles tenham um olhar mais natural para isso, né? Porque é algo que está estagnado, é uma linha de pensamento, às vezes, que está até no inconsciente, né? Como você falou, o homem vai contratando o homem, né? Porque ele quer ver a sua história. Mas, na prática, assim, quais são as atitudes, o que o homem que está nessa posição pode fazer para que ajude a gente a elevar o feminino, né, as mulheres aí e toda a diversidade, né? Eu acredito que primeiro como diz a Rachel Maia, eu gosto muito também é uma grande referência para mim, é uma amiga pessoal minha. Ela tem uma fala que não sei se é dela, mas ela sempre usa. É aquela história de diversidade e inclusão não é simplesmente contratar, né? Não é simplesmente falar que está contratando, tipo, eu vou colocar os currículos aqui, vou colocar 50% mulher, 50%, mas acabar contratando porque você não inclui.
O que é diversidade e inclusão? Exato. Diversidade é você convidar para a festa. E inclusão é convidar para dançar. Né? Então, você tem que chamar mesmo com muita vontade e veracidade que você quer aquela pessoa. Né? Então, para a mulher ou para outras diversidades, é essa inclusão. É convidar para dançar. Chega e chama. Eu não sei dançar, eu vou te ensinar a dançar. Né? Eu danço de mau jeito. Você vai ter o jeito, você vai ver, você vai encontrar o seu jeito. Eu estou aqui para te ajudar. Então, os homens, eles precisam fazer isso. E não acho que eles não queiram fazer. Eu acho que eles não têm o hábito de fazer. Né? Estão adquirindo. Muitos fazem. Eu falei, se eu cheguei onde eu cheguei, eu tive muitos homens líderes super importantes. Né? Durante a minha carreira toda, tivemos que acreditar em mim, porque senão não teria chego. Né? E eu vim para São Paulo, gente. São Paulo tem 1000 opções, né? 1000 diversidades. Sim. E eu ter tido oportunidades, eu sou de fora, uma pessoa, né, que tem outra cultura, eu tive a oportunidade porque eu encontrei líderes, homens muito importantes e muito abertos a isso. Então, chamar para dançar, né? E ensinar essa dança, porque não é uma coisa simples. A gente tem a maternidade, a gente tem a casa, a gente tem o marido, a gente tem a mãe, a gente tem o pai, que a gente quer cuidar também. A gente não quer fazer só uma coisa. Né? Essa é uma grande verdade. Né? E isso, para encaixar tudo isso dentro de uma organização, né? E o homem, normalmente, o que ele faz? Ele só trabalha, né? Cuida do filho. Ele é linear, né? Eu digo que ele geralmente é linear. E nós somos, até na parte hormonal, né? Exato. O homem está sempre assim. Nós somos uma montanha-russa, né? Uma hora a gente está de um jeito, uma hora a gente está do outro. Mas isso que faz, por exemplo, ser quem você é. Exato. Né? Que fez você ser curiosa, fez você ir à frente. Essas características femininas que te impulsionaram. Para dar conta de tudo que precisam dar, né? Então... E assim, a gente não precisa dar conta. Né? Eu acho que a gente tem que saber que a gente também não dá conta. Eu costumo dizer o seguinte, o equilíbrio está no desequilíbrio. Isso é muito importante. Aceitar e reconhecer isso. As mulheres entenderem isso. Como é que você deu conta de tudo? Eu não dei. Teve uma hora que o pratinho caiu. Né? Aí eu tenho uma outra grande amiga, também uma grande referência, CEO de empresa, a Cláudia Mucha, e ela fala o seguinte, só cuida para que não caia sempre o mesmo pratinho. Né? Tipo, caiu o pratinho da família, vamos lá, vamos consertar. Caiu o pratinho do estudo, vamos lá, vamos consertar. Caiu o pratinho da... Não deixar que seja sempre o mesmo. O equilíbrio é esse. Né? Porque alguma vez, alguma hora, alguma coisa vai cair no chão e porque você... Não é para dar conta mesmo, né? A gente não, eu acho que é outro estereótipo, né? A gente não é Mulher Maravilha. Isso. A gente precisa tirar isso. A gente não tem capa, a gente não tem poder. E nem quer, né? Não quer sair voando. A gente não quer isso. E o que eu acho muito interessante da gente perceber, tem um dos livros que eu fiz em coautoria, falando dessa questão da liderança feminina. Se você perceber todas as características que nós temos na liderança, que hoje é muito em voga, que as pessoas exigem muito, todas elas são substantivos femininos. Sim. A persistência, né? A própria paciência, a diversidade. Então, quando você observa que todas as características são femininas, que hoje está se pedindo por uma liderança, nós temos nato. A gente precisa aprender a usar isso a nosso favor. Então, eu começo exatamente meu capítulo falando sobre isso. A gente tem essas coisas que são no nosso DNA, está no nosso sangue. Por que a gente se masculinizou por muito tempo? Foi necessário, a gente entende isso. Foi a abertura de portas. Mas hoje a gente precisa tomar posse daquilo que a gente realmente é e que a gente vai realmente construir as organizações muito melhores com a nossa liderança no feminino. O que os homens também podem ter. Tá? Os homens também têm a resiliência. Nossa, é super feminino. Não, o homem também tem que ter resiliência. Né? E muitas vezes, muitas partes da vida. Bem aquela história que tu falou, né? É e, não é ou. Né? Tem que ser por esse caminho. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente para de ir no movimento de guerra, de luta. A gente vai para o movimento de coletivo, né? Quando tu trouxe lá a questão de que uma mulher ajuda, uma mulher sobe, puxa outra e assim por diante, significa que a mulher entende quem ela é
e dar espaço para que isso possa acontecer. Porque a gente Exato. percebe também, às vezes, no ambiente organizacional, mulher disputando contra mulher. Disputando, às vezes, eu não sei o quê, né? Às vezes eu fico pensando, tá, estamos disputando o quê, né? Eu fico pensando. Mas se a gente percebe que eu posso te ajudar, tanto homem como mulher, mas a gente pode se ajudar e juntas evoluir, né, nesse caminho, a gente consegue muito mais. Eu acho que é essa grande questão, quebrar essa barreira de briga, né? De força. Não que a força não seja boa, ela é importante, mas vamos deixar ela para fazer lá na musculação, que a gente precisa, e vamos para esse outro caminho, né? Porque para poder fortalecer alianças e comunidades que podem mover esse mundo, precisa ter o respeito, precisa ter atenção, né? Sim. Isso está muito na mulher, né? Dar esse espaço, criar esses espaços dentro da organização que por muito tempo foram esquecidos. Eu estou falando demais, né? Não, tá ótimo. Eu gosto. E assim, falando de como é importante essa diversidade nos ambientes, eu não conseguiria entender muita coisa que eu entendo hoje se eu não tivesse uma mulher ao meu lado ali na Global, que é a Mari, que assim, quando ela fala do feminino, do masculino, ela virou uma chave tão grande na minha cabeça quando ela começa a falar sobre isso, e até eu como gestor lá na Global, de uma equipe, uma maior equipe, eu acho, da Global, sim, né? Muitas mulheres. Eu começo como gestor, a desenhar o meu time e a estruturar o meu time pensando com essa visão. Tá, peraí, aqui eu tô precisando de uma força, uma energia mais masculina, que eu preciso de uma energia feminina, e eu vou criando esse equilíbrio. Então, a importância de a mulher falar, né? A mulher trazer essa força que a Stânia tem, a Mari tem, de falar, de repetir, a paciência que vocês têm também de ensinar, né? E ter que ensinar várias vezes muitas pessoas, é que faz com que eu acho que a gente consiga ir transformando de pouquinho em pouquinho o cenário, né? E o que você falou, Mari, é muito importante também. A gente é outra realidade, a gente tem que reforçar isso. Muitas vezes as mulheres veem a outra como concorrente, mas isso também é pré-histórico, né? A gente luta pelos melhores homens a vida inteira. É verdade. Não é? A gente luta pelos melhores lugares a vida inteira. A mulher, ela foi, de novo, treinada, né? Sim. É meio que a gente chama do inconsciente coletivo. Estou falando isso da pré-história. Eu não estou falando isso de anos para cá. Isso já existia. Então, a gente já sempre teve essa coisa da competição entre mulheres para poder ter o melhor macho, para poder fazer a procriação dos melhores filhos. Né? Isso é histórico. E é difícil a gente realmente eliminar isso. Mas a gente tem que tomar cuidado e mostrar que a gente não está ali, a gente não está uma contra a outra. A gente tem que realmente... Tem ainda algumas que fazem isso, né? A gente sabe, é uma realidade. O que a gente precisa fazer é conversar, é continuar fazendo esses trabalhos que vocês estão fazendo aqui lindamente, né? Dar voz para as mulheres, para que outras entendam que vão ter essas dificuldades. Igual eu falei, não é fácil para ninguém. Para você também, acredito. Se a gente sentar aqui para ouvir a sua história, a gente vai saber que você também teve os seus obstáculos, onde você teve que superar ou teve que mudar a rota para você chegar no seu caminho, né? Eu fiz isso, né? Em alguns momentos eu mudei a rota, eu desci a minha posição para poder conseguir. E isso é normal, né? As pessoas têm que entender que isso é normal. E encontrar pessoas para te dar suporte também você tem que buscar, não é só encontrar, ficar lá esperando, né? Acho que existe um movimento que é dos dois lados. Aquela mulher que quer e aquela mulher que vai ajudar. E aquela mulher que quer ser ajudada. Né? Tem as duas coisas, não é só unilateral. A gente tem que entender que existe e a gente tem que trabalhar para que isso diminua. Porque a nossa competitividade é gigante. Sim. Né? Eu tenho mais uma pergunta, essa nem está no script, mas eu vou perguntar. A gente sabe, né? Se a gente entrar, né, e for visitar aí o que acontece, mas a gente ainda tem muitas situações de assédio, né, de abuso dentro das organizações, dentro do mundo, né? A violência doméstica, por exemplo, contra a mulher é algo surreal, que no ano de 2025 isso ainda aconteça, né? De forma bem significativa. Mas se hoje se uma das pessoas que esteja nos escutando aqui estivesse passando por alguma situação que tenha a ver, né, com essa questão de abuso, de assédio, inclusive principalmente dentro do ambiente organizacional, qual seria, nem sei se posso usar essa palavra, mas qual seria a orientação, a primeira orientação que tu diria para essa mulher?
Primeiro é não se calar. Acho que uma outra questão é não se calar no sentido assim, se está sofrendo alguma coisa, procure uma ajuda, né? Seja dentro de casa ou seja no trabalho, porque o trabalho também acontece, né? E uma coisa dentro do ambiente corporativo, se posicione. Não deixe que aquilo aconteça com você e fique, sabe, passiva. Tem que se posicionar. Não é gritar, não é bravejar, não é brigar com ninguém. É se posicionar, né? Eu já tive algumas vezes que eu tive que me posicionar. Exatamente por um assédio, exatamente por uma... É assédio moral, não estou falando de só sexual, estou falando moral mesmo. Da pessoa chegar e querer te diminuir, de não te dar a palavra. Isso é um assédio, né? A gente sofre isso até hoje. Tem um grupo que eu participo que a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Ainda hoje, nós mulheres somos caladas na sala de reunião, somos minoria numa sala de reunião, numa alta direção, e a gente sofre essas coisas. Ou seja, já ouviu aquela história de que a gente está vários homens e uma ou duas mulheres numa sala de reunião, a mulher dá uma ideia, não é ouvida, o homem vem com a mesma ideia, ele é aplaudido. Por que isso? Acontece ainda, né? Eu acho que são mais vieses, mas nesse momento já aconteceu comigo, gente. Eu me calei. Não devia ter me calado, eu devia ter me posicionado. Pois é exatamente esse ponto que eu estava falando. Né? Depois que eu conversei com outras mulheres, você devia ter falado isso. Eu não falei. Então, assim, o conselho é se posicione. Sim. Não deixe as coisas ficarem simplesmente adormecidas e você, eu devia ter falado isso. A gente tem isso muito, né? A mulher tem isso, porque ela tem o medo de se posicionar para não ser histérica, não ser atrevida, não ser um monte de outras características que também são assédios que a gente sofre, né? Tem coisas muito piores que a gente ouve durante a carreira que, né? Tá de TPM, não é? A gente sofre essas coisas. Porque se a gente se posiciona, a gente está nervosinha. Se o homem se posiciona, ele é firme. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O se posicionar tem que ter o tom de voz correto, né? Ou a fala correta, que é muito mais importante, né? Você tem que ter uma fala correta. A gente estava até falando sobre o tom de voz, porque o tom de voz feminino é mais baixinho, né? É mais agudo. Do homem é mais grave. Então, é uma coisa que a gente já não tem muito ao nosso favor, né? E como se posicionar? Tem que ter muito bom conhecimento, né? Você tem que estar... por isso que a gente acaba estudando mais. A gente quer estudar, por quê? Porque a gente precisa se posicionar. E para se posicionar, você tem que ter uma ideia. Você tem que ter conhecimento daquele assunto. Então, o conselho é esse. Não se cale e se posicione. Essa é outra questão que a gente acaba esquecendo, né? A gente... Né, eu falei, comigo já aconteceu, eu me calei. Não devia ter me calado. Mas hoje eu sei que eu não vou me calar. Né? Mas tem que me posicionar com conhecimento e com até mesmo assim com doçura que a mulher tem, né? A gente não precisa brigar, a gente precisa trazer essas características femininas, como você falou. Perfeito. Ô, Estânia, e você é muito reconhecida também, né, por participar de conselhos, de CFOs e tudo mais. Assim, em grandes decisões, como que a presença feminina nesses ambientes aí ajudam a tomar grandes decisões, a impulsionar caminhos diferentes? Como que funciona isso? Eu acho que uma das coisas características até minha, né, interessante nessa última empresa que eu estava, as pessoas sempre esperam a resposta do líder, né? E seja ele feminino ou masculino. Na verdade, eu sempre busquei as pessoas, eu sempre convidei para dançar. Eu tinha uma reunião de equipe, quinzenal com a minha equipe, e desde o começo, desde sempre foi assim. Eu queria que as pessoas se posicionassem, que trouxessem a ideia, que trouxessem, mesmo que for falar assim, olha, está tudo bem com o meu departamento, né? Mas o que está tudo bem? Me conta. Eu gosto dessa participação. E a mulher, ela tem esse DNA da participação das pessoas, que é da inclusão, que é o do cuidado, né? A mulher é muito cuidadosa. Então, a gente percebe que aquele funcionário não está muito bem, a gente chama ele para conversar, né? Então, essa liderança feminina traz essa diferença nas organizações. A gente consegue fazer isso, né? A gente tem essa sensibilidade de perceber, puxa, está acontecendo alguma coisa, seja independente do gênero, essa pessoa não está bem hoje. Fulano, está acontecendo alguma coisa? Isso é muito comum. Você deve fazer isso direto. Eu fazia isso, a gente faz, né? Em qualquer ambiente que a gente está, a gente pergunta. Você tem esse olhar mais sistêmico, né? De entender se a pessoa não está bem, vamos explorar sentir, o né? porquê. O assim. sentir. Isso é incrível. E nas reuniões, você convidar as pessoas, porque a reunião não era minha, era da minha equipe. E eu valorizava isso. A gente valoriza muito isso, né? Então, a mulher é mais participativa e chama mais para a participação.
E tem esse olhar que você falou mais sistêmico, eu gostei, hein? Vamos criar um slogan lá, chame para dançar. Não, eu adorei essa metáfora e com certeza a gente vai aproveitar também. Mas, gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Tem tanta coisa, a Rafa. Produção já foi ali. Ó. Ô, Rafa, olha só, eu tenho só mais um detalhe aqui que eu tava pensando ó, você é um filho homem, né? Então você veio de uma mulher. Sim. E você tem 2 irmãs. 2 irmãs. Olha só a força, né, que tem. Eu tava pensando na história dele e tava olhando um pouquinho da estrutura de liderança dele, de quantas mulheres tem. Tem bastante mulheres. E nós somos mulheres, viemos de uma mãe, claro, de um pai também, né? Mas a gente tem filhos homens, né? Tu tem um filho homem, eu tenho só um filho homem. Só tava fazendo uma reflexão sobre isso. E a gente... e você sabe que a gente também é outra coisa que a gente precisa pensar muito. Somos nós que criamos esses homens. Né? Que homem que você está criando para o mundo? Como é que você cria seu filho? O meu filho, ele tem um olhar... De novo, eu nunca parei de trabalhar para cuidar dele. E eu falo, ele é saudável, gente. E olha que ele teve um monte de problema de saúde no começo da primeira infância dele. Eu tinha que ter alguns cuidados com a saúde dele, médicos, assim... a cada 6 meses eu tinha que levar no médico para fazer um acompanhamento neurológico, sabe? E assim, ele é uma criança, ele se tornou uma criança saudável, um adulto saudável, foi estudar no Canadá, o cara já ganhou o mundo, ou seja, não o impediu de ser, né, um ser humano normal, só que ele é um homem diferente, porque ele não viu a mãe dele parar a vida dela em função dele. Então, ele carrega uma coisa assim de uma mãe que sempre trabalhou. E ele também teve essa avó que ajudou, essa avó que deu esse suporte. Então, assim, para ele, a imagem de uma mulher é completamente diferente, talvez, da imagem do meu ex-marido. Porque a mãe dele só cuidou dele. Então, essas mulheres, nós mulheres, temos que ter cuidado. Que homens que nós estamos criando? Isso. Quem são esses próximos, né, gestores nas empresas que a gente está levando para contratar mais mulheres, para ter essa diversidade. Mas, né, e não ver a diferença de gênero. Eu sinto que o meu filho não sente essa diferença de gênero. Tanto é que ele está numa empresa que ele, pelo que ele me fala, a maioria dos gestores dele são mulheres. Né? A gerência dele é mulher e tudo. E para ele, ele está super bem com isso. Eu lembro quando o Gabi era pequenininho, teve uma situação assim, daí eu lembro que eu falei para ele, filho, tu tem que tratar, né, as meninas, tal, que, né, estão contigo da mesma forma que tu gostaria que tratassem eu, né, eu sendo tua mãe. E claro, né, hoje a gente olha e vê, assim, a questão do respeito, né, da atenção, da valorização, né, com relação... E faz muito sentido, né, se nós temos homens que são agressivos, eles provavelmente viveram num ambiente tóxico de agressividade e não conseguiram passar essa barreira, né? Então faz muito sentido em nós, como mulheres, mães, pensarmos a forma como a gente conduz, mesmo diante de toda a trajetória profissional que a gente tem, não é estar 24 horas, é quando está realmente sendo humana, né? Mesmo. Qualidade, né? Enfim. Exercendo o papel que, para mim, é o mais importante que eu exerci na minha vida, que é ser mãe. Né? Eu amo ser mãe. Nós fizemos um podcast esses dias já vou acabar, com as mães lá da empresa, líderes mães, e daí elas trouxeram o quanto elas aprenderam a ser líder através da relação com seus filhos, né? Com certeza. É isso aí. E eu citando um exemplo aqui, no meio desses exemplos, eu tenho um olhar diferente para tudo, assim, para esse mundo melhor para a mulher. A Mari comentou, né? O Gabi tem que tratar como você gostaria que a Mari estivesse sendo tratada, né? E eu tive uma sobrinha, ela tem 7 anos. Desde que essa menina nasceu na minha vida, eu tenho um amor tão grande por ela que eu penso assim, ó, cara, como que vai ser o mundo para ela, sabe? E aí tudo que vocês vão falando, eu vou captando, não, a gente precisa transformar, porque logo a Babi vai estar no mercado de trabalho e tem que ser uma condição melhor, sem esses medos, sem esse a mais que muitas vezes as mulheres se obrigam ou acham que tem que ter para poder se posicionar, né? Então, esses exemplos aí vão modelando também a nossa... Vai reconstruindo, desconstruindo. Né? É uma responsabilidade nossa com a sociedade. Né? Somos nós que geramos essas pessoas, né? Gerar pessoas tem essa responsabilidade, né?
Se queremos um mundo melhor, que a gente comece com o nosso mundo, Exato, né? O que tá ao verdade. nosso redor. Exato. Gente, muito obrigado, Stânia. Mari, muito obrigado também. Foi Obrigado pela gostoso. participação. Foi Foi muito rico legal. demais. Foi muito bom. Saio daqui com muito mais conhecimento e como um apoio aí essa causa do que é necessário, né? E muito obrigado. Aguardamos você com o lançamento do livro no novo episódio. Aí, ó, Lu, pessoal de marketing aí que está assistindo. Vamos lançar aqui. Vamos lançar aqui, exatamente. Eu também quero agradecer imensamente. É muito bom quando a gente escuta histórias de mulheres e a gente percebe que nós podemos sim, né? Eu acho que tu é inspiração para isso, que a tua voz continue ecoando e chegando a mulheres que precisam, né, de ajuda, de alguma forma, serem inspiradas pela tua história. Muito obrigada, gratidão. Não, e eu reconheço isso, né? Acho que a gente precisa reconhecer. Eu também tenho mulheres super inspiradoras na minha vida, né? Então, assim, a gente tem que agradecer por essas mulheres também terem trilhado na minha vida. Né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando alguém quer conversar comigo, estava até conversando hoje de manhã também, se alguém passa uma mensagem me pedindo uma ajuda, eu não consigo não ajudar. Né? Principalmente se for uma mulher. Eu acho que, assim, para mim, de novo, né? Eu contrato mais mulheres, eu gosto, e se a pessoa vê essa força em mim, ela vai ter. Né? Então, eu sempre costumo dizer, contem comigo, que precisarem, realmente eu tô à disposição para ajudar, se quiserem que eu conversar mais, que tem muito mais coisa para falar. Tem, né? Dá para fazer uma temporada inteira com a Stânia. Tem muita coisa bacana aí que a gente pode fazer juntas. Parabéns. Juntos, né? Eu fico aqui mais de... deixa tu participar. Participação mesmo. E não é ou. É isso mesmo. É isso aí. Vamos aprendendo juntos. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Sigam a Global nas redes sociais, @somos.global. Compartilhem esse episódio e nos vemos no próximo Globalcast. Muito obrigado. Obrigada, tchau.